Olá, meu nome é Gustavo Martins, sou brasileiro, casado, gerente de projetos de profissão, hoje atuando como gerente de PMO qualidade em uma multinacional alemã. Eu sou certificado PMP desde 2007, professor nas horas vagas. E eu quero partilhar o meu entendimento dos processos, ferramentas e técnicas do PMBOK Guide que eu aprendi nos últimos anos. Para fazer isso de forma efetiva, eu gostaria de combinar algumas ground rules, algumas regras de convivência. Gostaria que vocês entendessem que eu faço isso porque eu gosto. Então, sejam comedidos nas críticas infundadas. Mas, por favor, sejam duros naquilo que eu puder fazer melhor. Se tiver errado, me corrija. Saiba que só estes vídeos não vão fazer você passar na prova. Eu posso apenas mostrar um caminho. O esforço e a recompensa é toda sua. Os vídeos não substituem a leitura do guia PMBOK ou de qualquer outro material de referência. Para apresentar o meu entendimento, eu vou usar um método chamado Mind Map. Eu gosto porque ele é visual, leve e bastante diferente do estilo de ensino que a gente encontra nos treinamentos de hoje em dia. Até por ser um método visual, leve, eu não tenho uma preocupação rigorosa com as formalidades da escrita e da fala. Eu já sei de antemão que eu vou cometer erros. Vocês vão ouvir alguns alongamentos verbais do tipo mas por favor, não deixem isso atrapalhar o conteúdo que está por trás de tudo isso. Por fim, lembrem-se que eu não sou o dono da verdade. Se ao ler ou ouvir alguma coisa você achar que está errado, corra atrás, veja o certo, siga a sua intuição. Olá pessoal, vamos dar continuidade então às videoaulas, hoje falando de gerenciamento de custos. Uma matéria bastante tranquila, matemática, exata, daquela que quando cai questão na prova não tem dúvida, ou você sabe fazer ou você não sabe fazer. Claro que as questões sobre processo a gente sempre vai ficar na dúvida, mas aquelas que caírem questões de Earned Value Management vocês têm que matar na hora, tá ok? Bom, gerenciamento de custos é uma área relativamente simples, são apenas 3 processos. O primeiro dele, estimar custo. Processo de planejamento que tem as seguintes entradas. O baseline de escopo, que como vocês viram é composto por WBS, dicionário da WBS, e o scope statement, a declaração de escopo. Cronograma. O plano de recursos humanos. O registro de riscos e os famosos fatores ambientais da empresa e ativos de processo organizacional. Ferramentas e técnicas para se estimar custo. Primeira delas, consulta aos especialistas. Depois nós temos as diversas formas de estimativas. Estimativa análoga ou top-down. A paramétrica, aquela baseada em parâmetros, X horas de programação, tantos metros quadrados de construção por pessoa, etc. e tal. A bottom-up, lembra? De baixo para cima, é a forma de estimativa mais cara que existe, mas é a mais correta, a mais precisa. Vamos lembrar do Oscar, jogador de basquete, a estimativa 3 pontos, pessimista, mais provável e realista. Todo mundo lembra? PERT. Lembra disso que a gente viu em tempo? Mesma coisa. É a mesma forma de fazer estimativa. Na aula passada a gente viu isso para tempo, agora é para custo. Análise das reservas. Então uma forma de estimar custo é conhecendo as nossas reservas de contingência, de gerenciamento, etc. O famoso
cost of quality, né, o custo da qualidade. Então, para eu estimar o custo do meu projeto, eu preciso saber qual é o nível da qualidade que aquele projeto vai me dar. Se nós estamos falando de um projeto cujo resultado tem que ter um nível de qualidade Six Sigma, isso significa que eu vou investir muito dinheiro na qualidade preventiva, corretiva, certo? E que isso tem que estar sendo considerado no meu budget, no meu orçamento. Se o meu deliverable não precisa ter uma qualidade Six Sigma, pode ser 3, 2, 1 Sigma, então nós vamos ter um custo diferente da qualidade. A gente vai falar um pouco sobre a distribuição normal, né, a curva normal e os sigmas na aula de qualidade. Saída da estimativa de custo. A estimativa de custo de cada uma das atividades do nosso projeto e os updates em documentos de projeto. Feito isso, nós podemos ir para o segundo processo, que também é de planejamento, que é determinar o budget. Então veja, o mais genérico, estimar custo, definir budget. Budget, você já tem um compromisso, né, um commitment com aquilo. Para determinar o budget, você precisa, como entrada, das estimativas de custos das atividades, que nós definimos no processo anterior, o baseline de escopo, formado por WBS, dicionário da WBS e o scope statement, né? O cronograma do projeto, os calendários de recursos. Por que calendário é importante? Porque o João custa R$10, a Maria custa 15. Então, se o João vai tirar férias ou não está mais disponível no projeto daqui 6 meses, eu preciso saber que se a tarefa atrasar 6 meses, ela não me custa mais 10, ela passa a me custar 15. Tá? Então, calendário de recurso altamente ligado com o custo do seu projeto. Os contratos firmados, lá no capítulo 12, né? A gente não viu ainda, mas vai falar depois de aquisições. Então, se você já tem pré-contratos no seu projeto, isso vai impactar o seu budget. Ferramentas e técnicas para analisar o budget, né? Para definir o budget. Primeiro, agregação de valor. Então lembra que a gente falou que para comer o elefante eu tinha que quebrar ele em partes menores, né? E cortando ele em pedaços menores? Era a história da decomposição. A agregação é exatamente o contrário, né? Eu agrego do menor para o maior o custo. Então, para eu saber quanto custa o meu projeto, eu preciso saber quanto custou cada work package do nível abaixo. Para descobrir quanto custou cada work package do nível abaixo, eu tenho que descobrir quanto custou cada atividade incluída nesse work package. Claro o conceito? Maravilha. Depois disso, a análise de reservas, né? Saber como que eu vou trabalhar e como é que eu posso usar as minhas reservas de gerenciamento e de contingência. Vou consultar novamente os experts, certo? E depois disso eu posso ter como saída o baseline de performance de custos. Então, olha só, se cair uma questão na prova sobre o que o PM o time do projeto é medido em relação à performance de custos. E aí tem a opção lá, cronograma, B, estimativa de custos, B, o budget definido, vai ser budget definido, tá ok? Budget é da onde sai o baseline da performance de custos. Esse nome também tem uma sigla bacana que a gente vai ver mais para frente quando falar de valor agregado, que é o BAC, ou Budget at Completion. Tá legal? Sempre que vocês virem essa calculadorinha do lado, significa que é uma fórmula que a gente vai usar na análise de valor agregado. Além disso, quando você determina o budget do seu projeto, você pode ter como saída eventuais requisitos de financiamento. Eu preciso fazer esse projeto, ele é estratégico para a minha empresa, mas eu não tenho dinheiro para fazer o projeto. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que acionar um BNDES, Banco Mundial, a minha matriz. Então, daqui pode sair um requisito de financiamento. Olha, matriz, esse projeto é interessante, mas durante 18 meses eu vou ter um fluxo de caixa negativo. Então, eu vou precisar de um aporte de verba por 18 meses para depois eu dar um lucro de X%. O projeto é basicamente um plano de negócios, certo?
É a mesma estratégia, é a mesma definição, é o mesmo planejamento de abrir uma empresa, de tocar um outro negócio. Bom, feito os dois processos de planejamento, vamos direto para um processo de monitoramento e controle, que é controlar custos. Para controlar os custos, você precisa de algumas entradas. O plano PAI, certo? O plano de gerenciamento de projetos. Notadamente a parte que destaca a performance de custos. Então, como é que eu vou medir esse projeto? É curva S? É mensal? É semanal? É diária? Tem apontamento de horas? Não tem? Eu tenho um custo geral? Não tem? Tudo isso deveria estar escrito no plano PAI, no que diz respeito à parte de performance de custos. Além disso, os requisitos de financiamento. Lógico, se eu pedir dinheiro emprestado, esse dinheiro não veio de graça, né? Existe uma taxa de juros. Camarada ou não, esse capital que foi emprestado precisa ser remunerado. Então, se nós pegamos dinheiro, eu preciso agora saber como é que eu vou remunerar esse capital que está emprestado no meu projeto. E os ativos de processos organizacionais. Como ferramentas e técnicas para controlar, nós temos a técnica de valor agregado. Nessa aula eu não vou entrar em detalhe de como faz as contas. Eu vou tentar ser sucinto para explicar a ideia por trás disso. Se vocês entrarem no Google e buscarem exercício de valor agregado, muito provavelmente vocês vão se deparar com o exercício de construir uma cerca quadrangular de 100 metros cada lado. É um exercício clássico em valor agregado, mas dá para entender bem toda a mecânica dessa técnica. Se vocês tiverem qualquer dificuldade, deixe uma mensagem no blog e eu posto esse exemplo para vocês. Para fazer análise de valor agregado, existem 3 retas que são base para análise. O Planned Value, o Actual Cost e o Earned Value. Então, basicamente, até a linha do hoje aqui, né, que vocês podem ver aqui, eu tenho as 3 curvas. O Planned Value eu já tenho até o final do projeto. Actual Cost e Earned Value eu vou medindo à medida que o tempo vai passando. Tudo bem até aqui? Maravilha. Então é o seguinte. Com base nessas 3 variáveis, nessas 3 retas, a gente já consegue derivar algumas fórmulas para fazer o gerenciamento do projeto. Lembra que a gente citou o BAC, ou Budget at Completion? Ele nada mais é do que o Planned Value acumulado no final do projeto, certo? Então PV no momento final é igual ao BAC. E olha que curioso, as primeiras 4 fórmulas que nós vamos ver, todas elas partem de EV. Quando a gente falar de variação, né, Schedule Variance e Cost Variance, sempre vai ser EV menos alguma coisa. Então, sempre que nós falarmos de cronograma, tempo, você vai calcular contra o Planned Value. Sempre que nós falarmos de custo, vai ser contra o Actual Cost. Então, se a fórmula é de variação, Schedule Variance and Cost Variance, então você tem EV menos PV ou EV menos AC. Tranquilo? Maravilha. Quando a gente fala de índice, né? Índice de desempenho de prazo ou índice de desempenho de custo, Schedule Performance Index e Cost Performance Index. Então eu tenho o valor agregado, Earned Value, dividido por PV, se for tempo, ou AC, se for custo. Pessoal, tem que decorar isso aqui. Tão simples quanto tudo isso. Então, pega uma folha de papel e anota exatamente do jeito que está essa tabela aqui. Para você lembrar que essas 4 fórmulas partem de Earned Value. Se for variação, é menos. Se for índice, é divisão. Se for tempo, sempre vai ser PV. E se for custo, sempre vai ser AC. Se você decorar isso, entender isso, você não vai ter problema com exercícios na prova. Bom, aquilo são fórmulas de gerenciamento. Vai me dizer se o projeto está legal, não está legal, estou adiantado, estou atrasado, estou gastando mais ou menos do que o planejado.
Agora, valor agregado serve também para algumas medidas de forecast, né? Forecast é previsibilidade, é saber quanto que o projeto vai acabar no futuro. Nós temos para isso uma fórmula chamada EAC, que é o Estimate at Completion, tá ok? Tem mais de uma fórmula de calcular, tá? Você precisa saber todas? Não, você precisa entender o racional. Logicamente, eu sou fã de decorar a segunda, que é a mais simples, né? Olha, vamos entender o que é o Estimate at Completion. A primeira fórmula, AC, custo atual, mais o que eu previ gastar no momento zero, certo? Então, um BAC no momento final, menos o que eu produzi até agora. Esse saldo é quanto falta, ou melhor, quanto eu acho que vai terminar o projeto no ritmo que está indo. Essa fórmula, legal? Legal. Mas tem uma melhor, que é a segunda, que é o BAC dividido pelo CPI. CPI não é um índice, é um índice de custo, certo? Então, já vai dar uma estimativa um pouco melhor. Terceira fórmula, e essa a mais correta, digamos assim, é o que você já gastou, mais o que você falou que ia gastar menos o que você produziu. Veja que até aqui é igualzinho à primeira. Isso aqui dividido pela multiplicação do CPI e do SPI. Confuso? Quando vocês forem fazer o exercício, vocês vão entender essas diferenças. E tem mais uma de forecast, que é o que a gente chama de To Complete Performance Index, que nada mais é do que o valor total do seu budget menos o que você produziu, dividido pelo valor total do seu budget menos o que você gastou. Então, todos esses dois quadros mostram fórmulas de forecast, tá ok? Fórmulas de previsibilidade de andamento dos custos do seu projeto. Bom, tudo isso que a gente falou é uma das ferramentas para controlar o custo, certo? Que é valor agregado. Outras fórmulas são sistemas de gerenciamento de projeto. Talvez no seu projeto você já tenha um Project, Primavera ou alguma outra ferramenta informatizada, parametrizada, para fazer todas essas contas. Nada disso precisa ser feito manualmente, certo? A saída de controlar o custo, então, são updates nos documentos do projeto e análise dos resultados, certo? Resultado do quê? Do trabalho. Medidas de forecast, olha, o projeto está fora do budget e vai terminar com um estouro de X% ou não. Solicitações de mudança e só. Algumas dicas importantes agora sobre gerenciamento de custos. Vamos entender o seguinte conceito. Você precisa saber o que é Benefit Cost Analysis. Cuidado aqui com as línguas, né? Em português, custo-benefício. Em inglês, benefit cost. Não é a mesma coisa, tá legal? Aqui é benefício sobre custo. Então, se esse projeto vai me dar de benefício 1 milhão e me custa 500 mil, 1 milhão por 500, 2. Custo-benefício é custo sobre benefício. Então, por favor, leiam bem a prova. Eu não sei se eu falei isso na primeira aula, mas com certeza vou falar na última. A minha sugestão é que você se direcione pela prova em inglês e, no caso de não entender alguma coisa, use o recurso do português. Tá legal? Então entendam que benefit cost é diferente de custo-benefício. É bom você lembrar de valor presente líquido, seja você um profissional da área financeira ou não, que conheça isso ou não. Saiba que valor presente líquido é o valor de uma operação futura no momento atual. Tá legal? Lembre-se de taxa interna de retorno. Quanto maior, melhor. Na verdade, dessas três que vocês estão vendo, quanto maior, melhor. Então, quanto maior o meu benefit cost, quanto maior o meu valor presente líquido, quanto maior a minha taxa interna de retorno, melhor. Em contrapartida, quanto menor o meu período de payback,
melhor. Tá ok? Payback, o número de períodos, né, de meses que vai demorar para aquele investimento se pagar. Tudo bem? Joia. Então, vamos à parte que eu digo que é a parte circense da aula de custos. Variação, pessoal, na fórmula sempre vai ser menos. EV menos alguma coisa. Tá? Quando for index, né, CPI, SPI, sempre vai ser uma divisão. Tá legal? Quando a gente fala de CPI e SPI, entendam que quando o resultado for maior do que 1, isso é legal. Vamos pegar CPI, Cost Performance Index. Quando o Cost Performance Index é maior do que 1, significa que a cada $1, R$1 que eu estou colocando no projeto de trabalho, eu estou tirando 1, alguma coisa de trabalho feito. Que beleza, eu coloco 1, ganho mais do que 1. Perfeito. O problema é quando esse número é menor do que 1. Isso não é bom. Então, quando o meu CPI é 0,8, significa que para cada $1 que eu coloco no projeto, apenas 80 centavos se torna trabalho efetivo. Os outros 20 centavos de dólar eu joguei fora. Pô, Gustavo, você está reclamando por 20 centavos? Nós estamos usando base 1. E quando o projeto é de 1 bilhão, certo? O prejuízo é gigantesco. Então entendam que CPI e SPI, maior do que 1, legal, menor do que 1, não legal. Quando a gente fala de Cost Variance and Schedule Variance, né, o CV e SV, nesse caso, vai dar um valor monetário. Se o valor for positivo, ou seja, o que você produziu, EV, maior do que você planejou ou do que você gastou, maravilha. Ou você está adiantado no caso de Schedule Variance, ou você está gastando menos do que o previsto, no caso do Cost Variance. Da mesma forma, se esse valor for negativo, ou seja, o que você planejou ou o que você gastou é maior do que você produziu, EV, então nós temos um problema. Bom, para fixar isso, porque isso é bastante importante, se o assunto é cronograma, então a variável-chave é Planned Value. Se o assunto é custo, a variável-chave é custo. Tão fácil quanto tudo isso. E desculpa falar, é palhaçada. Tem que decorar. Porque senão você vai fazer uma conta errada e vai tomar uma decisão errada. Então, por favor, decorem isso. Cronograma é PV, custo é AC. Bom, para finalizar, uma tabelinha só para a gente reforçar o que a gente acabou de falar. PV é o valor estimado do projeto no momento inicial, enquanto BAC é o valor estimado do projeto no momento final. EV é o valor produzido. AC é o valor gasto. Certo? Então, o que significa o Cost Variance? EV menos AC. Se negativo, estouro de budget. Se positivo, sobra de budget. Schedule Variance, EV menos PV. Se negativo, atraso no cronograma. Se positivo, folga no cronograma. CPI, EV sobre AC. É a eficiência do uso do capital, né? É a proporção de cada dólar investido. Se menor que 1, ruim. Se maior que 1, bom. O SPI é a eficiência do uso do tempo, né? Então, se menor que 1, ruim. Se maior do que 1, bom. EAC, né? As várias análises ali, ó. O que eu falei que eu gosto bastante, a segunda, né? BAC sobre CPI. Em se mantendo o ritmo dos gastos, nossa estimativa de término é X. Mas olha a última delas. Considerando o que já gastamos e a nossa performance de cronograma e de custos, a nossa estimativa é X. Tem outras duas fórmulas que podem estar aí na prova que eu não citei antes, que é o ETC, ou Estimate to Complete, ou seja, quanto mais o projeto vai nos custar. Olha, já gastei 2 milhões de um budget de 4, a resposta pode não ser 2, pode ser 3, pode ser 2,5, pode ser 1. Então o ETC ajuda a responder isso, que é
o Estimate at Completion menos o Actual Cost. E a última, que é o Variance at Completion, né? É saber, no final, quanto a mais ou a menos o projeto vai custar. Então, ele parte do BAC menos a estimativa para completar. Não tem jeito. Estudar gerenciamento de custo tem que fazer simulações. Então, baixar alguns exercícios na internet e fazer efetivamente esses cálculos. Não é difícil, é relativamente simples, só precisa lembrar de tudo isso. Tudo bem? Maravilha! Vamos para a próxima aula de riscos. Continuando nossa terceira aula, então vamos falar de gerenciamento de riscos. O capítulo 11 do PMBOK, gerenciamento de riscos, é uma das áreas de conhecimento com maior número de processos, mas isso não significa que é uma área complexa. Muito pelo contrário, vocês vão ver que gerenciar riscos é uma coisa extremamente lógica. E mais do que tirar a certificação, o que eu espero como PMO, né, é que vocês consigam adotar o processo de gerenciar riscos de forma padronizada nos seus projetos. Para o PMBOK, o primeiro processo de gerenciamento de riscos é desenvolver o plano de gerenciamento de riscos. Ok? Para desenvolver esse plano, você vai precisar de algumas entradas, como a declaração de escopo, os planos especificamente de gerenciamento de custos, cronograma, comunicações, os fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais. Para fazer o plano, o que a gente precisa? Basicamente, de conduzir uma reunião, certo? Então, se a sua empresa ela já está num nível de maturidade que tem um processo de risco estabelecido, basicamente, para o projeto é pegar esse processo já existente e fazer o tailoring, né? Fazer adaptações para as necessidades do seu projeto. Eu espero que nesse momento vocês já não achem que todos os projetos de todos os tamanhos devam ser gerenciados da mesma forma. A gente precisa ir adaptando os processos para atender a necessidade daquele projeto. Como saída de desenvolver o plano de gerenciamento de riscos, o plano de gerenciamento de riscos. Um plano que deve conter a metodologia de como você vai gerenciar o risco, quais são as principais categorias de riscos, riscos técnicos, financeiros, de parceiro. Deve ter também uma explicação de como os riscos vão lidar com orçamentos, com prazos e a matriz de severidade do seu risco, né? Cada empresa tem uma característica quando lida com o gerenciamento de riscos. Notadamente, empresas americanas são mais risk-taking, né? Elas assumem um maior volume de risco, diferente de empresas japonesas, que tendem a ser risk-averse. Tá? Essa conceitualização de o que é risk-taking ou risk-averse pode cair na prova também. Bom, uma vez que você definiu o plano, o primeiro passo no gerenciamento de risco é identificar os seus riscos. Para identificar, nós temos uma série de entradas. Primeiro, os planos de gerenciamento de riscos, de gerenciamento de custos, gerenciamento de cronograma, qualidade, etc. Então, olha só, quando a gente fala nos planos, por que o plano de gerenciamento de riscos pode ser fonte para identificar risco? Porque você pode ter registrado nele os principais tipos, os riscos mais frequentes, etc. e tal. O plano de custos. Se nós estamos usando um financiamento externo, quais os riscos associados a isso? Se não estamos usando um financiamento, qual o risco de acabar o dinheiro em caixa? Cronograma, mesma coisa, qualidade. Então, tudo é fonte de risco. Em especial, as premissas que nós adotamos lá quando a gente foi definir o escopo do projeto, toda premissa assumida é um risco em potencial. As estimativas de duração de atividade, de custo de atividade, qualquer estimativa, certo? A estimativa você não tem certeza e risco é grau de incerteza. O baseline, né?
Baseline de escopo é fonte de risco, porque você pode não atingir, você pode não conseguir fazer alguma coisa, certo? O nosso famoso registro de stakeholders, né? Porque no registro de stakeholders você tem todo o mapeamento daquela parte interessada, né? Então não atender uma expectativa do stakeholder pode gerar uma frustração, um problema no seu projeto e um impacto no tempo ou financeiro. Além disso, os fatores ambientais e os ativos de processos organizacionais. Uma vez que nós sabemos todas as fontes de risco, né, onde nós podemos buscar risco, como é que nós podemos identificar esse risco? Bom, fazendo revisões na documentação, lendo e relendo, porque se vocês lembrarem, as primeiras aulas a gente falou que o projeto é desenvolvimento em ondas sucessivas, né? Então o que a gente sabe hoje é menor ou é mais limitado do que nós vamos saber amanhã. Então revisitar os documentos do projeto e revisá-los é uma forma de identificar risco. Outra forma, coletar informações, certo? Coletar informação como? Por meio de um checklist, de um questionário, pesquisa, entrevista. Legal? Fazer análise das premissas. Se você soube registrar todas as suas premissas, vai ser fácil analisar se elas ainda estão válidas, se não estão, se estão em risco, se não estão, certo? Utilizar diagramas, né? Ferramentas da qualidade. Um diagrama de Ishikawa, um fluxograma de um processo novo ou crítico na sua organização, diagramas de influência, né? A matriz de stakeholder, né? Poder e influência. Todos os diagramas podem ser uma fonte de análise de risco. Análise SWOT, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Muito usado em planejamento estratégico, mas se o seu projeto está dentro de um conceito estratégico, então analisando a matriz SWOT, você pode ter ideias de riscos. Uma vez que você já sabe onde buscar, como utilizar, então a saída fica bastante simples. É o registro de riscos do seu projeto. Tá legal? O que tem nessa planilha, né, nesse registro de riscos? Nada mais é do que uma lista de riscos minimamente com a resposta potencial. Tá ok? Minimamente com isso. Bom, terceiro processo de gerenciamento de riscos, qualificar o risco. Então, nós definimos um plano, identificamos um grupo de riscos, né, um pool de riscos. Agora nós precisamos qualificar esses riscos. Por exemplo, existe o risco de, nesse exato momento, cair um meteorito aqui no meu prédio e eu acabar a aula? Existe, certo? Risco é condição de incerteza. Na hora que eu vou qualificar esse risco, eu vou dizer, olha, na minha região nunca caiu ou fazem anos e anos que não cai, não recebemos nenhum aviso, a NASA não falou nada, no Brasil ninguém falou nada, então eu não vou qualificar esse risco como provável. Tá ok? Esse é o grande objetivo de qualificar o risco. Bom, para qualificar o risco você precisa de algumas entradas. E a primeira delas é o que veio do processo anterior, né? Então a declaração de escopo, que veio lá do escopo, o plano e o registro de riscos. Tá ok? Bom, uma vez que você teve e analisou o plano de riscos, plano de escopo, os ativos de processo organizacional, por que ativo de processo organizacional é importante aqui? Porque pode existir alguma ferramenta, alguma técnica definida pela sua empresa para qualificar riscos em projetos. Bom, caso não exista, algumas das técnicas são avaliação, certo? A elaboração e execução de uma matriz de probabilidade e impacto, analisar efetivamente a qualidade dos dados que você tem, certo? Porque se risco é condição de incerteza, quanto mais dados efetivos e bons você tiver em relação à sua condição de incerteza, você vai poder estimar corretamente qual o grau de exposição àquele risco. É nesse momento que você categoriza o risco e faz a avaliação de urgência. Tá ok? Maravilha. Por fim,
você pode usar a opinião especializada, uma das ferramentas e técnicas que o PMI e o PMBOK mais faz uso, a opinião especializada. De posse de tudo isso, a saída é bastante simples. Atualizações no registro de riscos. Tá ok? Então veja, o registro de riscos, né, o Risk Register, ele vem lá do segundo processo, que era identificar os riscos, e vem sendo dado um update em cada um dos processos de risco. Então ele é uma saída importante. Tá legal? Maravilha. Chegou o momento de quantificar o risco. Então não se confundam com essa ordem, tá? É identificar, qualificar, quantificar. Para quantificar, nós precisamos do registro de riscos, certo? E dos planos de riscos, de custos e de cronograma. Além, é claro, dos ativos de processos organizacionais. Então veja, o PMI e o PMBOK, eles sempre deixam um espaço para falar o seguinte: olha, faça isso, mas veja o que sua empresa faz. Veja o que a sua organização já conhece sobre o tema. Maravilha. Como ferramentas e técnicas para analisar quantitativamente, né? Fazer uma análise quantitativa dos riscos. Primeiro, simulação. E quando a gente fala em simulação, a palavra-chave que precisa vir à cabeça de vocês é e se, né? What if? E para responder e se acontecesse isso, a técnica utilizada é a técnica de Monte Carlo, que trabalha com simulações estatísticas de um cenário e se acontecesse isso. E se cair um meteoro na minha casa hoje, o que acontece? Como é que eu posso continuar com esse projeto? Né? Então, assim, o plano de contingência, apesar de eu não acreditar que isso vai acontecer, é que a cada momento essa aula já está sendo feito um backup na nuvem, num Google Drive. Legal, beleza. Tá? Então isso é análise de risco. Maravilha. Outra técnica importantíssima, entrevista. Claro, você pode fazer entrevistas para conseguir dados, né? E a partir daí fazer a modelagem. E fazer modelagem, uma das formas de fazer modelagem é a famosa árvore de decisão, ou valor monetário esperado. Vocês vão ver isso no PMBOK como VME. Tá? O valor monetário esperado nada mais é do que o valor de uma árvore de decisão. Então você tem uma decisão e a partir dessa decisão você pode tomar decisões A ou B e vai ter um cálculo de probabilidade. Eu não vou entrar nesse nível de detalhe na aula, mas lembre-se que quando você tem 10% de 40%, é 10 vezes 40, certo? 400? Não, é 0,10 vezes 0,4, esse é o seu novo percentual, tá ok? Lembrem um pouquinho desse básico de multiplicação de probabilidades. Lembre-se que na prova você tem uma calculadora com as 4 operações básicas, né? Então 60%, 0,6 e bola para frente. Tá legal? Maravilha. Análise de sensibilidade. Distribuições probabilísticas. Não vou entrar no mérito de como que você vai usar isso. Para a prova, saibam que distribuições de probabilidade podem ser beta, triangular ou normal. Tá? Normal é a curva normal, triangular é uma triangular e a beta tem um outro desenho mais abarrigado no começo. Então, isso é importante saber para a prova que distribuição estatística de probabilidade baseada numa curva triangular é usada em qual processo de gerenciamento de riscos? Em realizar a análise quantitativa dos riscos. É isso que você precisa saber. Como saída da análise quantitativa de riscos, nós temos atualizações no famoso registro de riscos e só. Bom, ainda estamos no planejamento. Quinto processo de planejamento. Planejar respostas aos riscos. Para fazer isso, nós precisamos do registro de riscos e do plano de gerenciamento de riscos. Ok?
Ferramentas e técnicas para fazer isso. Primeira delas, definir as estratégias. Bom, o que são estratégias para gerenciamento de risco? Se o risco é negativo, eu posso ter uma série de estratégias. Por exemplo, eliminar o risco, transferir o risco, mitigar ou aceitar. Então, quando nós compramos um carro, nós temos o risco de perder o nosso patrimônio se nós não fizermos um seguro, certo? Podemos bater, alguém pode roubar. Então, qual é a estratégia para lidar com esse risco negativo? Eu prefiro transferir o risco. Como é que eu transfiro esse risco? Eu contrato um seguro, pago X% do valor do meu bem, mas eu transferi o risco para a seguradora. Tá claro isso? Do mesmo jeito que isso existe na sua vida, existe no projeto. Tá ok? Então, transferir é uma das estratégias para lidar com riscos negativos. A outra é aceitar. E tem gente que aceita, fala, não, o meu carro foi tão barato, mas tão barato, que não vale a pena comprar um seguro, pagar um seguro. Maravilha. Então, depois não adianta chorar. Certo? Maravilha. Definir um plano de contingência. Tá? Contingência é aquela coisa assim, já estourou. Como é que você minimiza o impacto? Tá legal? Já aconteceu. Já deu o problema. O risco já aconteceu. Como é que eu faço para contingenciar isso? E eu tenho riscos positivos. Olha só. Nós temos a tendência a achar que risco é uma coisa negativa. Não é verdade. Existe risco positivo. Certo? Por exemplo, você está planejando uma viagem internacional e o dólar está 2,20. 2,20, conjuntura atual, você sabe que não vai aumentar muito mais do que isso, não vai passar de 2,15, 2,20. Então, existe o risco de você planejar todos os seus custos com 2,20 e quando fechar a fatura do seu cartão de crédito, ao momento que você comprar dólar, esse 2,20 virou 1,95. É um risco, porque é condição de incerteza. Da mesma forma, então, que você tem estratégias para lidar com o risco negativo, você tem estratégias para lidar com o risco positivo. Por exemplo, explorar o risco, compartilhar o risco, melhorar e aceitar. Uma vez que você definiu o seu plano de resposta ao risco, a saída disso são atualizações no registro de riscos. Mas não só isso. Decisões contratuais podem ser obtidas aqui, porque se eu tenho risco de uma atividade que eu não sei fazer direito, eu contrato uma empresa especialista para fazer melhor do que eu, certo? Então, olha como a análise de riscos está vinculada a gerenciamento de aquisições. Mais do que isso, atualizações nos planos do projeto. Maravilha! Último processo, você já planejou todos os riscos. Esse é um processo de monitoramento e controle. Entrada, o registro de riscos, o famoso plano PAI, né, o plano de gerenciamento de projetos, as informações de desempenho, certo? Então, para mensurar, para controlar o risco, você precisa saber como é que o trabalho está andando. Está andando bem, não está andando bem? Aquilo que era um risco continua um risco, não é? Maravilha. Lembrando que você tem desempenho do projeto e o desempenho do trabalho, certo? Lembra quando a gente viu o escopo, que tinha verificar escopo e controlar escopo? Você tem duas medições, né? E aqui você também tem as duas, do projeto e do trabalho. Ferramentas e técnicas para fazer isso. Primeiro, reavaliação de risco. Olha que curioso. Você planejou o risco, né? Você identificou, qualificou, quantificou, planejou a resposta. Quando chega a hora de controlar, você faz tudo de novo. Você reidentifica, reavalia qualitativamente, reavalia quantitativamente, certo? E toma decisões. Você pode fazer auditorias em riscos, né? Alguém no projeto ou na organização independente do projeto pode chegar e auditar o risco do seu projeto. Você pode olhar o Earned Value Management,
eu tenho alguma tendência de aumento de risco, de prejuízo no prazo, etc. Vou fazer análise das reservas, né? Como é que estão as minhas análises, as minhas reservas de gerenciamento, as reservas de contingência? E vou conduzir reuniões, certo? Fazer reunião de status meeting. Como é que está o projeto, como é que não está, o que melhorou, o que piorou, como é que a gente pode atualizar essa documentação, né? O PMI e o PMBOK, eles têm uma preocupação muito grande em você estar sempre retroalimentando o seu ambiente, né? O seu projeto. Como saída, atualizações no registro de riscos, updates nos documentos de projeto e solicitações de mudança. Se o risco não está legal, se aquele fornecedor não está performando bem ou se o que ele está fazendo não está dando resultado, tudo isso pode gerar mudanças, certo? Para finalizar, só lembrem o seguinte: sempre que você fecha um ciclo, né, planejamento e controle, pode aparecer um risco residual. Então, mesmo que o risco tenha sido eliminado, ele pode gerar um risco que não existia antes dele. Então, a gente tem que estar sempre muito atento em estar fazendo análise de riscos. Para PMBOK, para a prova, para certificação PMP, lembrem-se que existem duas reservas. A reserva de gerenciamento, que está na mão do management, está na mão do chefão lá, do CEO do seu negócio, tá legal? E nós temos a reserva de contingência. Essa está na mão do PM. Essa ele pode usar para minimizar o impacto do risco, tá legal? Maravilha, pessoal. Por enquanto é só. Deixe os seus comentários aqui no YouTube ou lá no blog www.gcmartins.blogspot.com. Até mais.